Olá a todos, o nosso grupo Túnel do Tempo vai agora dar continuidade às reflexões sobre autenticidade e veracidade no caso do Vladimir Herzog, apresentado em aula. Bom, no caso, como foi exposto pelo professor, todos os documentos são autênticos, porém nem todos são verídicos. E o fato de os documentos não serem verídicos coloca em xeque a validade dele como prova documental, como prova do que aconteceu. E a partir disso veio a grande reflexão sobre a importância da veracidade. Ela às vezes o documento é autêntico, mas não é verídico. Geralmente, na maioria das vezes, pressupõe-se a veracidade pela autenticidade. Então, se o documento ele é autêntico, é muito provável que ele seja verídico. E a veracidade é deixada de lado. Porém, a partir do momento em que o documento ele deixa de ser verídico, ele não tem mais validade na análise daquele caso específico. Por exemplo, no caso do Vladimir Herzog, os documentos, por serem verídicos, não são mais válidos como prova documental para poder analisar causa-morte de Vladimir Herzog, pois todas as informações que estão lá não são verdadeiras. Então, tudo que estiver lá falando sobre a morte de Vladimir Herzog, sabe-se que não tem validade nenhuma, porque é tudo mentira. Agora, os documentos eles podem servir como prova, por um outro lado, se tivesse ocorrido um processo contra os militares que forjaram esses documentos, que manipularam e tudo mais. Se não fosse a questão da anistia, os documentos poderiam estar sendo analisados nesse sentido. Então, a veracidade, mesmo assim, ela é invalida sobre a análise de um tema específico. Mas como é possível descobrir que um documento é inverídico ou não? Bom, se houvesse incongruências nos documentos, seria possível analisar essa inveracidade, se houvesse contradições dentro do documento. Como nesse caso específico não teve, então a única maneira de avaliar seria principalmente com relação à análise de contexto. Teve, como o professor comentou, especificidades de estava no lugar tal, aí depois estava no bairro tal, mas era no bairro tal, no prédio militar. Então, mas isso não chega a ser uma incongruência. Todos os documentos, no caso do Vladimir Herzog, estavam seguindo uma linha lógica que justificasse o suicídio. Então, só foi possível chegar à conclusão da veracidade nesse caso, da inveracidade nesse caso, por meio da análise do contexto. E ousamos dizer, o grupo, que essa análise de contexto se torna ainda mais importante no caso de documentos autênticos, porém verídicos. Pois se o documento não é considerado autêntico, se tem qualquer falha na característica intrínseca, extrínseca ou principalmente na questão do trâmite, pode já até presumir-se a inveracidade desse documento. Mas em não sendo, possivelmente a única forma de sair de se analisar a veracidade ou não, por meio da análise de contexto. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.